Olá, bom dia a todos. Bem-vindos aqui à nossa live da disciplina Psicologia. Vamos aqui tentar interagir hoje. Se tudo der certo, a internet vai estar mais estável. Eu vou explanar hoje, vou introduzir a matéria de behaviorismo, que é uma escola clássica. Porém, não vou me ater a autores, vou pegar um autor principal e discorrer sobre a temática dele. E da temática do behaviorismo eu vou focar em uma temática mais específica ainda, que é a punição, pois é onde eu tenho mais pesquisas, artigos e seminários apresentados em vários congressos. E o material eu já enviei para todas as minhas turmas. Inclusive, acabei de enviar às 8 da manhã em ponto o livro de Michel Foucault, de Vigiar e Punir, em PDF. Quem tiver interesse depois pode me mandar no grupo, no WhatsApp, a solicitação que eu envie o livro, porque como vamos estudar a questão da punição pela perspectiva behaviorista, é muito interessante que você leia um maior estudioso da história dos tipos de punição existentes na sociedade. E ele é muito válido até hoje. Bem, então vou aguardar mais alguns minutinhos para que meus alunos possam entrar, tá bom? E que a gente possa iniciar aí a conversa então sobre o behaviorismo. Para quem não conhece essa escola teórica, é uma das escolas percursoras e criadoras da psicologia, concomitante com psicanálise, Gestalt, a escola teórica chamada comportamentalismo. Behaviorismo significa comportamento. Então, é uma escola muito forte nos Estados Unidos, né? Ela foi criada na cidade norte-americana. Quem já teve a oportunidade de fazer alguma pesquisa ou estudo nos Estados Unidos, viu que é uma escola muito forte, muito bem desenvolvida e consolidada. O behaviorismo, então, ele tem como objeto de estudo o comportamento humano visível. O que não é visível não pode ser estudado, segundo os behavioristas. O que você vai perceber que tem um contraponto, então, à teoria freudiana, que a teoria freudiana, a maior parte dos seus objetos de estudo são objetos que não são observáveis, é o que está por trás do discurso. Então, são objetos de estudos diferentes, psicanálise e behaviorismo, porém complementares, não são concorrentes, muito pelo contrário. Uma teoria complementa a outra de forma muito adequada. Então, o behaviorismo ele começou com os estudos do comportamento reflexo ou condicionamento respondente. O que é isso? Conseguiu observar nas suas pesquisas lá com Wundt que o comportamento humano tinha algumas respostas já instintivas, pré-moldadas, a qual nem sequer passava pelo sistema nervoso central. Que tipo de resposta é essa, reflexo respondente? Quando o seu médico pega e bate com um martelinho na sua patela e você mexe a perna mesmo sem querer, isso é o comportamento reflexo. Quando a sua pupila contrai, quando uma luz forte vem sobre ela, isso é comportamento reflexo. Se você fizer agora um testezinho, pegar um limão e pingar uma gota de limão na ponta da sua língua, você vai ver que você vai começar a salivar e não vai conseguir controlar isso com facilidade. Isso é um comportamento reflexo. Comportamento reflexo, então, ele é pouco elaborado e é totalmente instintivo. Então, a maior parte dos comportamentos reflexos ele não passa pelo sistema nervoso central. Ele é uma resposta de bate e pronto. Agora, o behaviorismo, com a evolução dos seus estudos, das suas pesquisas, chegou ao comportamento que nós chamamos de condicionamento operante, que é a maior parte do condicionamento humano. Condicionamento operante é quando você precisa explorar o ambiente para compreendê-lo e gerar uma forma de aprendizagem. Então, o condicionamento operante ele só está pronto, só ocorreu quando ocorre alguma aprendizagem. Se não ocorreu a aprendizagem, não ocorreu o condicionamento.
E para que ocorra esse condicionamento, precisa haver alguns reforçadores. Esses reforçadores podem ser de duas maneiras: reforçador positivo e reforçador negativo. Lembrando que o principal autor que estudou, né, o condicionamento operante, definiu e colocou a teoria dos reforçadores foi Skinner. Depois disso, vários outros autores criaram suas teorizações, seus mecanismos de compreensão a partir do behaviorismo. Porém, nós vamos basear toda a teorização na teoria de condicionamento operante de Skinner. Lembrando que condicionamento operante, então, é quando você precisa atuar no ambiente, reconhecer e criar mecanismos para você lidar com esse ambiente. Esses mecanismos, então, que você cria são chamados, então, de aprendizagens, de condicionamentos. Porém, esses condicionamentos que geram essa aprendizagem só ocorrem na presença de reforçadores, que podem ser reforçadores positivos ou negativos. E dentro dos negativos nós temos aí a divisão, né, de reforço negativo e punição, que é uma outra categoria. Nós vamos iniciar então a compreensão do que são reforçadores. Reforçadores é tudo que eu posso disponibilizar ao indivíduo a fim que ele possa aumentar ou atenuar a chance dessa resposta. Reforço positivo do comportamento. Vou exemplificar para ficar mais fácil. Minha filha tem 1 ano e 9 meses, está aprendendo a falar. Toda vez que ela fala uma palavra a qual eu quero que ela fale, tal como papai, eu pego e dou uma balinha para ela, um doce, um chocolate. E ela vai repetir essa palavra a fim de ganhar novamente mais um pedaço de chocolate ou mais uma balinha. E à medida que ela vai tendo essas aproximações sucessivas, né, ela vai repetir então o comportamento até chegar no nível que eu quero, no que eu quero. Né? Então, na hora que ela chega no nível que eu quero, de falar papai, eu consegui então modelar o comportamento dela. Eu consegui, a partir do reforço positivo, de dar a balinha, gerar essa aprendizagem e ela aprendeu a falar papai. Tomara que essa aprendizagem não demore, né? Porque senão minha filha vai desenvolver uma diabetes e não aprendeu a falar papai de jeito nenhum. Então, o reforço positivo é quando eu disponibilizo algo ao indivíduo a fim que ele repita o comportamento desejado. O reforço positivo se compara ao estímulo, sim. Né? Mas o estímulo no sentido do senso comum. Né? Porque estímulo, na teoria behaviorista, é apenas o despertar do organismo. Agora, estímulo no senso comum, né? Se você pegar o Aurélio, eu dar o estímulo a alguém, eu estar incentivando ele a algo. Tudo bem? Porque nós temos aí duas realidades de compreensão de termos da nossa língua. Nós temos o dicionário Aurélio, padronizado, e temos o dicionário específico de psicologia, porque todo conhecimento ele cria sua língua própria. E nós psicólogos dizemos que nós temos um psicologuês. Então, os termos precisam ser compreendidos dentro daquela ciência. Então, voltando ao reforço positivo, quando eu disponibilizo algo a alguém que ele goste e que eu espero que por conta dessa disponibilização de algo que eu dei, ele repita o comportamento a qual eu quero. Outro exemplo de reforço positivo, o salário de vocês. Você trabalha o mês todo, às vezes numa profissão que você não gosta, num ambiente insalubre, onde você está rezando para conseguir sair dali, ter uma formação e conseguir uma profissão bem melhor, mas você suporta todas essas condições, todas essas intempéries, para conseguir receber o salário no final do mês. Tá bom? Então, o salário é um reforço positivo intercalar. Né? Ele não é contínuo. Ou seja, você recebe ele a cada 30 dias, né, trabalhado. Outras pessoas recebem a cada 15. Se nós pegarmos outras culturas de pagamento, na norte-americana, que o pagamento é diário, então, mas quando o pagamento é diário, já se torna até um reforço contínuo, para que o indivíduo permaneça ali repetindo aquele comportamento a qual eu espero, que é uma produtividade X, Y. Então, o reforço positivo é muito importante, muito utilizado
por toda a sociedade sem nem sequer saber que é reforço positivo. Você, enquanto mãe, enquanto pai, você utiliza de reforço positivo constantemente. Quando seu filho está fazendo uma birra, aí você pega e fala assim, ó, se você se comportar direitinho, papai vai dar isso para você. Você não queria isso? Então papai vai dar. Então se comporte que você vai ganhar o que você queria. Isso é reforço positivo. Nós utilizamos sem saber o aspecto científico por trás. Qual que é o problema do reforço positivo? Ele gera um vício comportamental. Ele pode se tornar uma barganha. E criança descobre isso muito fácil. Criança descobre... Se você começa a prometer as coisas, ou seja, fazer expectativa de reforço positivo, e ela não ocorre, as crianças logo percebem. Ela vai chegar para você pega e fala assim, amanhã vamos dormir cedo, que amanhã a gente vai para o parque. Só que amanhã não vai para o parque, vai para a escola, vai para a escola, não é final de semana. Aí ele vai acordar de manhã, quem tem filho pequeno sabe bem, já vai cobrar, papai, amanheceu, a gente vai para o parque? Porque você fez uma expectativa de reforço positivo. E é muito arriscado, se o reforço positivo não ocorrer, você vai perder o poder de reforçador daquele conteúdo que você está usando. Seja uma viagem, seja um presente, seja um passeio. O poder daquele reforçador só é otimizado, ou seja, só é eficaz se ele for concretizado. Se ele ficar apenas na promessa, gerando expectativa mental, você tira a perspectiva de aprendizagem desse reforçador. Então, vamos pegar um exemplo. Se eu falo para o meu funcionário, se você alcançar a produtividade de 20 mil esse mês, tá bom? Eu vou te dar 5% de comissão. E chega aos 20 mil e não vem a comissão. Você acha que mês que vem o funcionário vai se esforçar tal como se esforçou no mês que ele esperava, né, a comissão? Não vai, porque você gerou uma expectativa de reforçador, esse reforçador não veio, gera uma decepção e uma queda de desempenho. Tanto que salário flexível ele é totalmente baseado na teoria de reforçamento. O que é salário flexível, né? Você pode perguntar. Salário flexível é quando eu tenho uma produtividade baseada num ganho proporcional. Me fizeram uma pergunta aqui, então, se nas cadeias tivesse reforço positivo, a reabilitação seria melhor? Com certeza, mas guarda essa pergunta, daqui a 30 minutos eu vou respondê-la. Eu vou falar sobre punição, vou falar sobre as pesquisas que eu tenho em penitenciárias em Goiás e no Distrito Federal. E depois eu vou abrir para perguntas. Mas voltando à questão do salário flexível. O salário flexível, só para poder afirmar, não sou contra, na verdade, enquanto eu trabalho com gestão de pessoas, sou psicólogo organizacional, fui gestor de pessoas em multinacionais e por mais de 10 anos, posso afirmar para você, o futuro da remuneração é salário flexível. Por quê? Salário rígido, ou seja, sem nenhum reforçador, o indivíduo vai receber 1.500 para ser secretário, para ser call center, para ser vendedor, e não vai receber nenhuma parte flexível. O que ocorre? O salário é um reforçador, intermitente, mas ele tem uma vida útil. A partir do momento que o indivíduo consegue aprender o que tem que fazer e consegue fazer isso com destreza e não visualiza nenhuma perspectiva de melhora, o salário intermitente, constante, sem uma perspectiva de melhora, ele deixa de ser reforçador. O reforçador ele tem uma duração. Exemplo, se você der uma colher de leite de moça para o seu filho e ele gostar, vamos então dar leite de moça para reforçar. Você acha que depois de você dar uma lata de leite de moça para o seu filho, sem ele beber água, ele vai continuar gostando de leite de moça como reforçador? Como reforço positivo? Com certeza não. Tá bom? Porque tem uma saturação. Ele vai enjoar daquilo. Entendeu? Então o reforçador ele tem um limite. Então o salário fechado ele tem a pior coisa que pode haver para uma empresa, tá bom? É o salário fechado. Por quê? Tanto faz eu atender 10 pessoas, ou 100, ou 1.000, eu vou receber 1.500. Então, a partir do momento que eu acho que eu já fiz o meu trabalho, que agora já está sendo excessivo, eu vou cruzar os meus braços
e esperar chegar ao final do mês. Quantos de vocês já não viu esse comportamento? Você chega numa loja para comprar, 17h58. A vendedora fala assim, ó, não vou poder te atender porque 18 horas nós vamos fechar. Bem, essa fala mostra que ela não está ligando para a produtividade dela e que ela recebe um salário fechado. Você percebe muito isso nos órgãos públicos. Dá 17h50, todo mundo já está assim, ó, do lado do ponto. Ai, cadê que essas 18 horas não chega? Vai dar meia-noite, mas não dá 18 horas, porque eu tenho que ir embora. Por quê? Porque o reforçador dele já teve uma saturação. Eles não têm perspectiva de ganho melhor. Então esse reforço positivo que é o salário já saturou. Para vocês terem ideia, pesquisa a nível nacional sobre reforçador em cima do salário já comprovam que todo salário ele tem uma vida útil em média de 3 a 6 meses. Então um juiz federal que recebe hoje na casa dos 38 mil, né, a partir dos 4, 5 meses ele começa a reclamar do salário dele. Por quê? Porque quando você começa a ganhar um salário, você adapta a sua vida a essa proporcionalidade financeira. Concorda? Então, você adaptando a sua vida, ela gerando toda uma perspectiva, as pessoas acham que vai ser constante. Porém, a satisfação com aquela comodidade que gera, aquele conforto, tem um limite. Então, aquele reforçador enquanto salário do juiz, ele vai começar a reclamar. Nossa, se o juiz reclama de 38 mil, eu com meu saláriozinho de 2 mil, então vou reclamar a vida toda, com certeza. Então, por isso que eu digo que salário fixo, enquanto reforçador, ele tem uma vida útil muito curta, tende a gerar insatisfação muito rapidamente. O futuro, então, é o salário flexível. Ah, professor, por que você mudou para esse assunto? Porque salário flexível é a melhor aplicabilidade da teoria do reforço, né, que o behaviorismo então coloca. E coloca bem. Por que salário flexível? Simples. Quando você chega, o mesmo exemplo da loja, que você chega às 17h58 e você fala assim, não, vocês já estão fechando, né? O vendedor, não, pode entrar. Essa loja trabalha com salário flexível, porque o vendedor está preocupado com a produtividade e com o seu atendimento. Entendeu? Então, o salário flexível é uma forma de reforçador constante que responsabiliza o indivíduo pelo seu ganho, que é a máxima de Karl Marx, né? É a máxima de capitalismo, porque o indivíduo não percebe o controle subjetivo que a empresa tem sobre ele. Uma vez que o salário flexível funciona como reforçador, esse salário flexível passa a ser o controle mental dele. Você não precisa mais nem de um gerente, nem sequer de ponto eletrônico. Você apenas precisa mostrar a planilha de produtividade do indivíduo. Porque um vendedor que chega no dia 20 do mês e alcançou só 50% da sua produtividade, sabe que não vai ter comissão, ele vai ficar doido. Ele vai atrás de toda a sua carta de cliente, vai roubar cliente do outro, mas ele vai alcançar a meta. Então, reforço positivo funciona muito bem e é muito utilizado por toda a sociedade, principalmente no ambiente corporativo. Um dos exemplos que eu dei, então, é salário flexível. Salário baseado em metas, comissão, isso é salário flexível. A participação nos lucros e resultado é um exemplo de reforçador intervalar de longo prazo, que o indivíduo está o tempo todo monitorando a produtividade, não só sua, mas da equipe, para ver se eles vão receber a participação no lucro e resultado. E se for receber, quanto que é? Só quem já trabalhou em multinacional que tem participação no lucro e resultado sabe, tanto que a gente fica monitorando, preocupado com isso, esperando vir um 14º, 15º salário. Para vocês terem ideia, até hoje, na história moderna, mas vamos pegar aí nos últimos 10 anos, vou repetir, nenhuma empresa de capital aberto, que trabalha com salário flexível, faliu. Porém, você deve conhecer várias empresas familiares que só trabalham com salário fechado, que já foi à falência. Por quê? O salário fechado não gera reforçador positivo. Então, o reforço positivo é isso, disponibilizar ao outro qualquer coisa que faça com que ele repita o comportamento que você queira. Mas, gente, aí eu só dei o exemplo de dinheiro. Não. Reforçador positivo é qualquer objeto, qualquer situação
Para você ter ideia, um elogio às vezes pode ser muito mais importante como reforçador do que o dinheiro. O reconhecimento profissional, ó, você fez isso bem feito, você foi o melhor vendedor, você foi a melhor analista de laboratório desse mês, aí coloca lá um ranking, né, a melhor analista do mês. Isso se torna um reforçador. Para você ter ideia, tem multinacional de alimentação, não vou citar nomes, que ela dá para o melhor atendente do mês uma foto no mural e uma foto tirada em estúdio para que ele possa publicar nas redes sociais. Isso aí é mais disputado do que a comissão, para você ter ideia. Então, reforçador positivo não é só dinheiro. Eu estou dando exemplo de dinheiro porque é mais visível, tá bom? Mas o risco do dinheiro, por exemplo, com criança, é porque esse reforçador se torna barganha. Então, se você começa a dar, ó, eu vou te dar o troco do pão para você buscar o pão. Seu filho vai buscar o pão uma semana, 2 semanas, né? 10 dias. Depois de 10 dias, pai, esse troco do pão não dá para mais nada, não. Mesma coisa que você reclama com seu chefe. Por quê? Porque com seu filho, o reforçador está se tornando uma barganha. Isso é muito errado. Aí, a partir do momento que o reforçador positivo se torna barganha, você perdeu o poder de reforçador dele. Isso é um perigo. Tá bom? Então, reforço positivo é isso, deu para entender? Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas dos meus alunos, mas eu quero que vocês compreendam. Então, reforçador não é só valores, né? Tem reforçadores positivos, subjetivos, tem reforçadores que são sutis, que você pode ser um presente que você dê, uma foto, uma flor, um perfume, muito mais importante às vezes do que valor, tá bom? Então é importante atentar para isso, principalmente no ambiente corporativo. Eu, enquanto gestor de pessoas, passei muito tempo da minha vida sofrendo porque eu criava reforçadores positivos e via que esse reforçador positivo não funcionava muito bem. Me chegou uma pergunta aqui que é correlata, por isso que eu vou responder. A mídia também é um reforçador positivo? Sim, com certeza. Se eu trabalho numa empresa, né, enquanto gestor de pessoas, aí eu ganho um prêmio X, né? Igual eu já coloquei algumas dezenas de empresas aí entre as 150 melhores empresas para se trabalhar, porque eu criei o programa de cargos e salários dela. Aí ela pega e faz uma reportagem, ó, o consultor tal, né, nos ajudou a alcançar uma premiação, né? Isso é um reforçador positivo, ótimo para mim enquanto consultor independente, porque além dela ter reconhecido o meu trabalho, ela fez um marketing do meu trabalho, entendeu? Então, reforçador positivo, a mídia pode funcionar muito bem, com certeza, tanto como os outros tipos de reforçadores que vou começar a falar agora. Então, espero que tenham compreendido o reforçador positivo, guarde a sua pergunta aí, daqui a pouco nós vamos respondê-la, mas riscos do reforço positivo. Ele tem prazo de validade, tem saturação, né, e pode virar barganha. Isso no ambiente familiar, que funciona numa dinâmica diferente do capitalismo, que funciona na dinâmica afetiva, é muito mais arriscado. Daqui a pouco eu vou responder as perguntas a respeito aí da escola, o aluno de destaque. Vamos lá. Outro tipo de reforçador que vai gerar aprendizagem é o reforço negativo. Quando Skinner escreveu sobre reforço negativo, ele escreveu, mas ele não discerniu muito bem, no início da sua teoria, entre reforço negativo e punição. Então, imaginava que reforço negativo era punição. Não. Depois ele separou muito bem isso. E reforço negativo é tudo que eu disponibilizo ou retiro do indivíduo a fim de atenuar uma resposta indesejada. Atenuar ou até fazer com que ela seja excluída do repertório comportamental dela. Reforço negativo, então, seria quando eu tiro alguma coisa que eu dei como gratificação para o meu filho. Exemplo, meu filho está indo mal na escola, aí eu pego, está se comportando mal, você não vai assistir desenho por uma semana, eu tiro o tablet dele, tiro a internet. Isso é reforço negativo. Tá bom? Ah, professor, mas isso não é punição? Não, punição é considerada apenas quando eu... Essa que é a grande separação. Reforço negativo não envolve sofrimento psíquico e físico. Punição, necessariamente vai haver a presença de sofrimento psicológico e físico para o agente aprendente, ou seja, que está aprendendo a partir desses reforçadores. Então, reforço negativo funciona?
funciona bem. Mas tem uma limitação também. O reforço negativo no ambiente familiar, por exemplo, ele vai prejudicar o afeto que seu filho tem com você. Os pais têm muito medo disso, né? Os pais têm um medo muito grande de que os filhos deixem de amar ele porque ele está aplicando um reforço negativo. Não vai ocorrer isso. Uma das melhores heranças que você pode deixar para o seu filho é uma aprendizagem. Tá bom? Skinner, para poder testar suas teorias de reforçamento, fez pesquisa com ratos, com pombos, com cachorros. Cachorros foi mais Wundt, né, no início da teorização comportamentalista. Porém, Skinner trabalhou muito com ratos de laboratório. Quem fez faculdade aí há mais de 5 anos, quem já é formado em psicologia, tem alguns alunos meus que entraram aí, fez a experiênciazinha com ratinho, com a caixa de Skinner, né? Eu mesmo, meu ratinho, tadinho, eu tive que cortar o rabo deles, né, sem querer, querendo, porque ele não estava alcançando o resultado desejado. Depois que eu arranquei metade do rabo dele, ele conseguiu alcançar todo o experimento. Terminamos até antes dos grupos. Eu acho que foi mais pelo trauma que o nosso grupo gerou nessa amputação, tadinho. Mas a aprendizagem com os animais permite, então, uma inferência. E depois para que depois você possa replicar essa experiência no ambiente humano. Mas, retomando, o medo dos pais, então, de aplicar reforço negativo é deixar de ser amado. Eu vou repetir aqui algo que eu já falei e vou repetir quantas vezes for necessário. Entenda, pais, uma criança abaixo de 10 anos, ela não tem que te amar, ela tem que te respeitar. Amor é um sentimento muito elaborado. É um sentimento que exige maturidade mental. É um sentimento que exige um aparelhamento cognitivo de conhecimento acumulado. E que muitos não vão desenvolver isso tão cedo. Você vai ter pessoas aí que têm 50, 60 anos de idade e ainda não sabem amar. Tá bom? Então, piorou uma criança de 10 anos, 5 anos. Então, se você quer ajudar o seu filho a crescer, a desenvolver, dê a ele limites. Aplique punição, sim. Aplique reforçadores negativos para que ele aprenda a como lidar com o mundo. Frustre o seu filho, tá bom? Mostre para o seu filho que o mundo não é cor-de-rosa, que nem tudo cai do céu, na hora que ele pedir vai ter na mão. É isso que eu quero que vocês entendam. Reforçador positivo é bom, é muito bom. Na verdade, é a melhor forma de aprendizagem existente. Porém, eu preciso também de reforçadores negativos e de punição. Mas os pais de hoje, vamos separar os pais Nutella, né? Eles não aplicam reforçadores negativos e punição por medo de traumatizar os filhos, por conta de uma distorção de teorias psicopedagógicas aplicadas na mídia e de modo de interpretações errôneas, tá bom? Reforçador negativo funciona. Funciona até quando? Bem, se você aplica o mesmo reforçador negativo constantemente, o seu filho, né, ou a quem você estiver aplicando o reforçador negativo, vai aprender a driblar ou vai criar mecanismos substitutos para que esse reforçador negativo não impacte tanto a vida dele. Exemplo, se você tira sempre o tablet dele para que ele não assista os desenhos ou não entre nos jogos que ele gosta como reforçador negativo, depois de 2, 3, 4 vezes, ele vai trocar mentalmente mesmo esse afeto que ele tem pelo jogo por outra atividade. Entendeu? Por quê? Porque ele vai fazer uma readequação cognitiva, afetiva da sua realidade para não sofrer tanto com aquele reforçador negativo. Aí você vai precisar de outro reforçador negativo. Vai chegar a um ponto que você vai trancar seu filho no quarto e isso não vai funcionar. Entendeu? Quando você está aplicando muitos reforçadores negativos e ele não está resultando na correção comportamental que você pretende, então eu preciso readequar esses reforçadores.
porque senão esse comportamento a qual eu estou querendo corrigir, ele vai se repetir por várias e várias vezes e eu não vou conseguir, eu vou perder cabelo, vou ficar estressado, cabelo branco e não vou modelar o comportamento do meu filho. Porque é isso que os behavioristas falam que ocorre. Quando ocorre a aprendizagem da forma a qual você esperava, você modelou o comportamento do seu filho. O que seria modelagem de comportamento? Seria a mesma coisa de adestramento? E os behavioristas odeiam essa palavra, vamos deixar bem claro. Eu sou psicanalista e respeito o limite teórico de cada linha. Mas tem uma semelhança. Tá bom? Quando você está adestrando o seu animal, você está modelando o comportamento dele. A diferença é que não ocorre adestramento com o ser humano, ocorre aprendizagem, que ele consegue se desvincular e consegue fazer errado só para te provocar, entendeu? Então o ser humano nunca será adestrado tal como um animal. Eu ia falar infelizmente, o ato falho. Mas ocorre que um repertório comportamental repetido da forma que você deseja é uma forma de adestramento, porém um adestramento com liberdade mental. A pessoa pode se libertar daquela fixação de comportamento. Então, o reforço negativo ele tem uma limitação, tá bom? Precisamos entender isso. Então, se você me perguntar, o reforçador negativo é adequado para o ambiente escolar? Em alguns momentos, sim. Tal como a utilização de celular na sala de aula. Se está atrapalhando muito, as pessoas não estão concentradas, o professor não usa essa ferramenta tecnológica para atrair a atenção dos alunos, então eu posso retirar como meio de reforço negativo para que eles se atentem. Mas o ideal não é fazer isso. O ideal é que o professor utilize a tecnologia a seu favor e utilize então do equipamento a qual as pessoas tanto gostam e são viciados hoje, como uma forma de reforço positivo. Ou seja, então eu mando tarefas, mando enquetes no celular para deixar o indivíduo preso ali ao meu conteúdo. Mas para isso eu preciso concorrer, infelizmente, com o Instagram, com o Facebook, com o YouTube, com pessoas que ele é fã, mas eu preciso tentar. Entendeu? Então, mas a retirada do aparelho no ambiente escolar para levar ao ensino gera, sim, uma forma de reforçador negativo. Porém, é perigoso, porque, como eu falei, o celular hoje não é uma tecnologia que alguém carrega, é um ente querido. Hoje nós temos a nomofobia. O que é a nomofobia? Vício em tecnologia. Pessoas que têm crises de ansiedade ao estar longe dos seus equipamentos tecnológicos, tal como celular, tablet, notebook. Pessoas que não conseguem ficar mais do que 30 minutos desligados da rede social. Você quer matar uma pessoa dessa, levar ela à crise de pânico, é tirar o celular e tirar a internet. Se acabar a energia, acabar a internet, e ela estiver sem bateria e sem como se conectar, ela entra em desespero, tem crise de pânico, tem transtorno de estresse pós-traumático, que isso já aconteceu, ela perdeu notícias, perdeu uma balada boa e assim vai. Então o reforçador negativo funciona. Retomando aqui, reforçador negativo funciona, porém eu tenho que ter um cuidado para não exagerar na quantidade de reforçadores negativos. Depois eu vou abrir para perguntas do reforço negativo. Agora, sobre punição, que é a temática qual eu mais trabalho, mesmo sendo psicanalista, eu busco muitas vezes respostas na teoria behaviorista para compreender algumas realidades, principalmente na área de perícia jurídica. Para quando eu vou fazer perícia para liberação de tornozeleira eletrônica, perícia de inimputabilidade, o indivíduo está se passando por louco para não ser preso, para ir para o manicômio judiciário, eu aplico muito da teoria de punição e preciso até mesmo escrever como é que funciona essa dinâmica nos meus pareceres, nos meus laudos. Então, por isso que eu trabalho tanto com punição. Então, quando você trabalha a fundo com uma temática específica, só a teoria a qual eu sigo não responde tudo o que eu preciso, tá bom? Então, você precisa buscar repertório teórico em outras teorias. Então, vamos lá. Punição. O que seria punição? Infringir sofrimento psicológico ou físico ao indivíduo. Então, precisa estar presente dois fatores importantes: sofrimento psicológico e físico.
Vamos lembrar aqui daquelas mães que mata o seu filho de ansiedade punitiva. O que é isso? Eu vou te bater, menino. Faz isso não que eu vou te bater. Eu vou te bater. Ela fica na promessa que o filho nunca sabe quando é que a surra vem. E quando vem, ela vem com intensidade porque a mãe está batendo não por aquilo que ela fez, né? Mas por toda a promessa de surra. Quem já teve mãe assim sabe bem como é que é. Então, a punição ela ocorre tanto no mecanismo de expectativa dessa punição, como na realização da punição. No exemplo aí da surra prometida, muitas vezes é muito melhor né, a punição ocorrendo do que a promessa dela. A promessa dela gera uma ansiedade, uma angústia tão grande que as pessoas ficam assim, me bate logo, me livra desse sofrimento. Então, punição, ela funciona? E por que, se funciona, por que nossos presídios estão tão lotados? E se funciona, como que eu devo aplicar? Qual a dosagem? Então por que o Estado teve que intervir dentro da família com a lei da palmadinha? Vamos lá. Punição funciona? Não. Já vou matar essa charada de bate pronto. Eu vou começar o filme pelo final. O que quer dizer isso? Punição não funciona. Punição não funciona. É uma das formas que você pode utilizar para gerar aprendizagem. Tem os ambientes que ela é adequado, mas o funcionamento dela tem uma série de limitações, que nós vamos falar agora. Então, o funcionamento dela, a aplicação da punição deve ser a última forma de aprendizagem. E eu vou explicar isso. Calma. A punição, então, é uma forma de aprendizagem que o indivíduo fica totalmente preso às condições ambientais em que ela ocorre. Então a punição, Skinner coloca muito bem nos seus livros, e Foucault explica isso com uma maestria magnífica, tá bom? Que a punição só funciona enquanto o agente punidor estiver próximo ou a lembrança da punição estiver na minha memória. Uma vez que a lembrança da punição não está na minha memória e o agente punidor não está próximo, aquele comportamento que foi punido tenderá a se repetir. Vou exemplificar isso. Eu que viajo muito, Goiânia, Brasília, Anápolis, Uruaçu, Porongatu, Uberlândia, de vez em quando eu ganho umas multinhas. Eu sendo multado por excesso de velocidade, estou vindo de Brasília, Goiânia, 160 km por hora. Multa de R$ 998,00, 7 pontos na carteira. Conheço de cor e salteado, viu? Quem precisar de dica de multa aí, eu tenho várias. De como levá-las, lógico. Então, o que ocorre? Quer dizer que nunca mais eu vou correr na minha vida? Mentira. Mentira. Aquela punição da multa e dos 7 pontos vai funcionar enquanto eu estiver lembrando da multa, ou seja, se meu salário é R$ 1.000 e a multa foi 998, levou todo o meu salário. Eu vou lembrar dessa multa por muito tempo, concorda? Se meu salário é esses R$ 1.000, 998 impactou meu orçamento o mês todo. Eu vou ter que pegar um financiamento para pagar essa multa. Então, enquanto perdurar o financiamento, eu vou lembrar daquela multa. E enquanto o agente punidor estiver próximo, ou seja, na hora que eu estiver na BR, estou indo, Brasília, Goiânia, aonde eu fui multado, o que vai acontecer? Quer dizer que eu não vou correr na estrada toda? Não, onde eu fui multado eu vou desacelerar, vou olhar se o policial está lá, com a sua pistolinha, aí ele não está lá, com o radar móvel, volto. Depois de 2, 3 vezes que eu passei pelo mesmo lugar que eu fui multado, que eu fui punido, e o agente punidor não está lá, eu vou repetir a mesma dinâmica de velocidade. Tá bom? Então, o que acontece? O agente punidor não estando presente, eu não vou ver a necessidade daquela punição. Não vou ver o porquê. Então, eu vou acelerar da mesma forma. E uma vez que eu já consegui pagar a multa, a lembrança da punição foi embora, eu vou repetir o comportamento que foi punido. Pior ainda, se meu salário é de 20 mil, vamos profetizar. 20 mil. E eu estou indo assinar um contrato de um trabalho de 30 mil. Levei uma multa de R$ 998,00, que nem fez cosca, tá bom? O que vai acontecer? No outro dia, eu só vou olhar se o policial está lá ou não. Se tiver, eu dou uma freada para não ser pego nesse radar e volto a acelerar. No segundo dia, eu já não estou mais nem aí, se ele tiver ou não. Só estou se chegar outra multa. Entendeu? Então,
A punição funciona enquanto o agente punidor está presente ou enquanto a lembrança da punição está na nossa memória. Primeiro fato, tá bom? Vou dar outro exemplo, fora a multa, vamos dar exemplo com criança. Porque criança, como ela não tem um superego formado, vamos pegar uma criança aí de 4 anos de idade que mora em apartamento, que é uma grande realidade no DF, né? Se você tem uma criança com 4 anos de idade, um menininho que mora em apartamento, não tem área de lazer embaixo, e você pega e dá uma bola para ele. Você fala assim, meu filho, vem cá, deixa papai falar com você. Tô te dando esse presente, mas se você brincar com essa bola aqui e quebrar alguma coisa, papai vai bater em você. Vai deixar você de castigo, tá bom? E vai tomar a bola. Você acha que essa criança nunca vai brincar com essa bola nesse apartamento? Na hora que a lembrança da sua ameaça, né, não tiver mais lá, o prazer de brincar com a bola for maior, ele vai brincar. E vai quebrar alguma coisa, você vai bater nele, vai colocar de castigo. Aí você pega e dá uma surra nele, uma surra de pai raiz, aquela com a havaiana, deixar uns vergãozinho e deixa ele de castigo e ainda retira a bola. Aí depois de uns dias você fala assim, vou deixar a bola com você quando a gente for pro parque, você leva, mas não é para brincar aqui dentro. Aí chega um amiguinho dele, um amiguinho do apartamento do lado, que ele gosta muito, né? Carne e unha. Aí ele pega e vê a bola, o amiguinho, sua bola? Vamos brincar? Você acha que ele vai lembrar da surra que ele levou? Se a expectativa de prazer com o amiguinho for maior do que a lembrança da punição, e se você não estiver no apartamento, ele vai brincar. Ou às vezes, se a questão de alegria for tão grande, a euforia do amigo for tão grande contagiá-lo, ele vai brincar com essa bola no apartamento, mesmo com você estando lá. E você vai falar, eu já avisei, você lembra da outra vez? Ele até lembra, só que a magia do momento e o superego dele, como não está muito formado, estou até misturando algumas teorizações, mas é para que você entenda que o mundo de regra dele não está formado ainda, então aquela regra ainda não faz morada ainda no repertório comportamental. Então essa punição que você deu não vai funcionar. Ele vai brincar com essa bola e vai apanhar de novo. E aí, você vai bater nele, no filho, no amiguinho dele? Não vai resolver. Tá bom? Então eu preciso entender que a punição, então, ela tem um limite. Essas são duas regras básicas. Então, o agente punidor precisa estar presente e a lembrança da punição precisa se fazer presente na minha consciência para que essa punição tenha um funcionamento. Outro fator, a punição, para que possa ter um funcionamento, ela precisa ocorrer de imediato ao comportamento que eu quero corrigir. Então, se meu filho fez algo errado, deixou cair um copo, no momento em que ele quebrou o copo, eu preciso corrigir. Se eu não corrijo no momento, não aplico a punição naquele momento, eu estou tendo um deslocamento temporal da aprendizagem que a pessoa punida desliga a causa e efeito. Eu não estou entendendo por que eu estou sendo punido. Então a promessa de surra, né, daquela mãe raiz que bate, se eu vou te bater, né, fica na pressão psicológica, e na hora que bate com intensidade muito grande, o filho não está sabendo que ele está sendo punido por tudo que ele fez. Ele, na interpretação subjetiva dele, ele está sendo punido por aquilo que ele fez. Então vamos lá, se o filho quebra um copo, depois quebra um prato, depois desregula a antena, depois ele pega o celular da mãe e deixa, entra em um monte de coisa e trava, e a mãe vai prometendo, em cada uma dessas situações, eu vou te bater. Aí do nada, o filho pega e deixa cair comida. Aí a mãe vai lá e dá um sarrafo nele, bate por todas as questões acumuladas. O que acontece? O filho, ele vai ter um deslocamento temporal por todos os atos que ele precisava ser corrigido, ele vai apanhar por um ato específico em que ele vai associar com a punição. Nossa, então eu posso fazer todo o resto, né, quebrar prato, quebrar isso, quebrar aquilo, travar o celular, mas deixar cair comida no chão, eu não posso, porque a surra é grande. Entendeu? Então há um deslocamento temporal na interpretação do porquê ser punido. Essa foi uma das respostas mais interessantes que eu consegui responder com as minhas pesquisas em penitenciário. Por que não funciona? Simples, se você matar alguém hoje no Brasil, se você é réu primário, nunca cometeu nenhum ilícito, nunca foi pego, até cometeu, mas não foi pego, e responde liberdade, ou seja, responde liberdade não,
você não é pego em flagrante, vem a confessar o crime só 24 horas depois, né? Você vai responder o processo em liberdade, se não tiver uma série de fatores aí envolvidos. Então, vou responder um homicídio em liberdade, hoje um homicídio vai demorar em média aí para punição, para o julgamento, de 10 a 12, até 15 anos, né, para você ser julgado. E então, 10 a 15 anos depois que eu cometi um homicídio, pode ser por qualquer motivo, você acha que o indivíduo que vai ser punido por esse homicídio, ele ainda tem o mesmo sofrimento psíquico do dia em que ele cometeu? Não. O deslocamento temporal está muito espaçado. Por isso não funciona. Entendeu? Por quê? Quando cometemos algum ato ilícito e que precisamos ser punidos e de uma punição imediata e ela não vem, a minha cognição começa a buscar justificativas cognitivas para aquela realização. Entendeu? Então, eu preciso que as punições, para que tenha eficácia a sua utilização, seja aplicado de modo imediato, o quanto antes, para que o indivíduo possa compreender, né, a gravidade do ilícito, a gravidade do que foi feito. Entendeu? Então, punição tem que ser de imediato. Quando você está adestrando seu cachorro, ele urinou no lugar errado, você tem que mostrar para ele no momento em que ele fez, para que ele possa ter uma associação. Isso eu não posso fazer, isso é ruim, meu dono não gosta. Entendeu? Punição só funciona então se for, presente. Tá bom? Tiver um link no momento do ato ilícito com a punição existente. Se você tem um deslocamento temporal dessa punição, ela deixa de funcionar. Quantas pessoas eu entrevistei, apliquei testes nas minhas várias perícias, entenda que na hora que eu digo que são várias perícias, só perícia de inimputabilidade, hoje no Brasil, contando desde a época que eu morava no Pará até hoje, já são mais de 8.000. De outras causalidades, perícias trabalhistas, já de avaliação psicológica que eu aplico, já são mais de 90.000 entre avaliação para seleção e avaliação para perícia. E em todas elas eu consigo avaliar a questão punitiva. E nos presídios é muito engraçado. Quando você pega alguém que foi punido tardiamente, ele não tem nenhum sofrimento psíquico, independente do perfil psicológico. Tá bom? Ele não tem nenhum sofrimento psíquico pelo que fez. Muito pelo contrário. Ele cria justificativas. Eu entrevistei um indivíduo para progressão de pena, para uso de tornozeleira, que ele esfaqueou um amigo, tá bom? Porque um amigo mexeu na bolsa dele sem autorização. Isso aí, peão de obra, que trabalhavam juntos, na hora de ir embora, o cara mexeu na bolsa dele para fazer uma gracinha, o cara, ele simplesmente não concordou e esfaqueou. E ele achava assim, não, mas ele mereceu. Ele mereceu o que fez. Então, por conta do deslocamento temporal, essas pessoas que cometem ilícito, eles começam a justificar mentalmente para si mesmo, criando teorizações fantasiosas sobre o ocorrido. Então, a punição não deve ter o deslocamento temporal. Esse é o primeiro motivo por que as nossas penitenciárias estão lotadas e não resolvem. Por que há tanta reincidência na criminalidade? Porque o indivíduo não tem uma associação direta entre a punição e o ato ilícito. Então, se você me perguntar, dos reforçadores propostos pela teoria behaviorista de Skinner, reforço positivo, reforço negativo e punição, qual a melhor forma de aprendizagem? É através do reforço positivo. Todavia, nem sempre ele vai se fazer possível, tá bom? Igual no ambiente jurídico. Então, preciso aplicar punição, reforço negativo. Porém, eu devo então ter condições e formas adequadas de se aplicar esse reforço negativo e essa punição, porque senão a aprendizagem não vai ocorrer. Um exemplo de formas de condicionamento de aprendizagem, que eu usei como exemplo aí a multa, modela o comportamento a multa? Não. Tanto que a maior parte dos brasileiros que são multados são reincidentes crônicos. Por quê? Porque eu posso parcelar a multa, eu posso pagar somente quando for pagar o IPVA no outro ano, se eu já
está bem no início do período, então vou ter 12 meses para pagar. Tem uma série de fatores que faz com que então a punição da multa não funcione para modelar bons motoristas. Aí você pega e dá um desconto no IPVA para aqueles motoristas que não cometem multa. Isso gera muito mais aprendizagem e controle comportamental. Opa, vou me vigiar, não vou levar multa para poder ter o desconto no mês, no ano posterior. Então a modelagem de comportamento funciona muito melhor do que a modelagem de comportamento funciona muito melhor quando ocorre reforçadores positivos. Reforçadores negativos, eles não são eficientes de imediato. Ainda tem essa questão, tanto reforço negativo como punição. E outro detalhe, professor, tem algum ambiente em que a punição vai ser necessária? Sim. A punição ela é necessária como modelo para os demais indivíduos que não estão sendo punidos. Vamos só compreender. Quando eu estou numa empresa e eu tenho um prêmio de bonificação, um prêmio por assiduidade, ou seja, a pessoa vai ganhar uma cesta básica ou ganhar R$ 200 se ela tiver assiduidade. O que quer dizer isso? Ela chegou todos os dias no horário a qual estava contratada e foi embora no horário a qual estava contratada. Ok, ela veio então os 22 dias do mês úteis, ela vai ganhar o prêmio. Ah, mas aí a pessoa pegou e teve um atestado odontológico, atestado por saúde, por acompanhar alguém, tanto faz. Todos esses atestados são válidos para isentar a falta. Agora o prêmio de assiduidade, eu devo dar se ele faltou com o atestado? Não devo dar. Deve funcionar como punição para ele, mesmo ele tendo ficado doente, infelizmente isso é maquiavélico, mas eu não tenho controle sobre a doença dele, não sei se é real ou não, mas não é nem para ele a punição. Eu estou punindo ele para mostrar para todos os 100, 200, 1000 funcionários que eu tenho que não importa a condição que você esteja, eu quero produtividade. É isso que as empresas fazem. Então a punição para esse funcionário de não receber o prêmio de assiduidade, ela é legal no sentido jurídico, né, e é adequada. Mas não para ensinar esse indivíduo. Esse indivíduo geralmente são indivíduos que têm um repertório comportamental totalmente negativo, não estão ligando para a produtividade, está querendo ser demitido. Para ele pode até não servir. Mas para os outros 1000 funcionários que viu ocorrendo isso, eles vão fazer de tudo para se fazer presente. Daqui a pouco eu respondo a pergunta se reforço positivo funciona também com pessoas com deficiências mentais como esquizofrenia. Daqui a pouco eu respondo. Só finalizar aqui, então, a punição no ambiente corporativo, então, ela funciona como modelador de comportamento coletivo, não para o indivíduo que está sendo punido. Enquanto gestor de pessoas, uma das piores coisas que pode ocorrer é você manter na sua empresa pessoas que querem sair, né, querem ser demitidas. Por quê? Uma pessoa que quer ser demitida, ela vai fazer de tudo para não alcançar a produtividade e para prejudicar a produtividade de todos. E o comportamento dela, que é um comportamento que nós chamamos de retaliativo. O que é comportamento retaliativo? Uma vez que eu não estou satisfeito com a empresa ou as formas de correlações trabalhistas existentes nela, eu vou retaliar essa empresa. O que é retaliar? Eu tenho certeza que você já fez isso. O que é retaliar? Ah, minha empresa não está pagando o que eu mereço mesmo, eu vou imprimir aqui minha monografia de 100 páginas. Ah, minha empresa não está me dando nenhum reconhecimento profissional aqui. Ah, eu vou aqui usar o telefone para falar com a minha mãe nos Estados Unidos, eu vou aqui levar essa caneta embora, ou seja, eu retalho. Eu vou deixar de atender esse cliente que vale 100 mil reais. Eu tenho consciência do prejuízo financeiro que eu estou trazendo para a empresa e faço isso provocativamente para ser mandado embora. Entendeu? Então, manter o indivíduo na empresa é uma forma de você contaminar e matar toda a produtividade, às vezes, de um setor, se não da empresa como um todo. A melhor coisa, quando alguém está querendo ser mandado embora, faz uma demissão negociada ou, às vezes, dependendo da importância
do cargo dessa empresa, um gerente, um gestor, um cargo de liderança, você pode estar tendo a falência da sua empresa decretada. Então é muito mais viável você perder alguma coisa na negociação trabalhista do que manter alguém insatisfeito. Então, e detalhe, quando você pune na questão de demitir, mesmo demitindo com justa causa, pagando os direitos, é uma punição, no momento hoje de instabilidade, né, de insegurança, de desemprego estrutural, tá bom? Que nós não estamos tendo emprego, nós estamos aí batendo na casa dos 12 milhões e meio de desempregados diretos. Se nós pegarmos de subemprego, nós estamos chegando a 28 milhões, sem margem de erro. O que é subemprego? Você trabalhava 40 horas semanais, recebia 10 mil reais, e agora você trabalha 15 horas semanais, recebe 3 mil. Entendeu a diferença que você teve, não por conta da sua competência, mas porque não está tendo mercado. Entendeu? Então, só a questão de você punir, mandar ele para o mercado de trabalho, faz com que isso seja uma punição modelar para todos os demais. Então, a punição funciona somente e exclusivamente neste ambiente, para modelar o comportamento. Entendeu? Para uma punição se mostrar eficaz no momento da punição, ela tem que ser muito intensa, quase levando à morte do indivíduo. Ou seja, então, para o seu filho aprender tudo que tem que aprender, que você gostaria, a partir de uma surra, você tem que bater nele, espancar, quase levar à morte. E até por isso que necessitou da lei da palmadinha. Por quê? O emitir, né, desse comportamento punitivo pelas mães estavam sendo exagerados, levando aí a adoecimentos, levando a fraturas de crianças. Eu já vi crianças que o que mais me assustou foi uma criança de 2 anos que teve um afundamento do crânio porque a mãe tacou um ferro Plecker-Decker, aqueles pesadão na cabeça, simplesmente porque a criança quebrou um copo. Tá bom? Então a intensidade punitiva se tornou muito grande. E por que as mães de hoje, a intensidade punitiva se tornou muito grande? Simples. Os estressores hoje são muito maiores do que a mãe de 10, 20 anos atrás. Do que o da minha mãe há 40 anos atrás. Tá bom? Quando minha mãe me criou, tá bom? Ela batia com vontade. Ela ficava estressada e tal. E vamos aqui, você vai ter que aprender. De um jeito ou de outro. E essa questão de empreender lá em 1980, 70, 90, era algo muito pontual e os estressores não eram constantes e tantos. Hoje, na vida de uma mãe, os estressores são muito maiores. Então, a intensidade punitiva da agressão física frente aos filhos é muito maior. Entendeu? Por isso que o Estado precisou intervir com a lei para ponderar aí o que é uma punição aceitável e o que não é aceitável. O Estado não está falando, você não pode bater. Não é isso. Você não pode espancar o seu filho levando a fraturas, levando a algo que seja inaceitável. Bem, então aqui eu finalizo a minha explanação sobre comportamento operacional ou condicionamento operante de Skinner, baseado em reforçadores positivo, negativo e punição. Eu vou agora abrir para perguntas, tá bom? Vou começar a responder as perguntas. Quem tiver alguma curiosidade, pergunta, pode fazer agora. Geralmente o punidor ele é extremamente reforçado porque a supressão do comportamento com uma surra dessa é praticamente instantânea. Sim. O que acontece? O punidor, então, ele tem a sanção da punição, quando ela é instantânea, o comportamento cessa naquele momento. Todavia, os motivadores que levou aquele comportamento errado precisa ser analisado. Somente a punição não vai corrigir. Esse que é o grande problema da punição como uma forma de aprendizagem. Essa punição pode ser dar por coação psicológica, pode se dar por coação psicológica? Sim, pode sim. A coação psicológica ou até a questão da ameaça, ela é uma forma de punição. Vamos pegar aqui uma mãe que pratica alienação parental, ameaçando o filho. Você não vai ver seu pai não quer nada com você.
É um tipo de punição, hoje muito bem conhecido, que leva a um tipo de transtorno que ainda está sendo catalogado como síndrome de alienação parental, ainda não está catalogada com esse nome, só está com alienação parental. Eu já pesquiso isso e trabalho com isso aí há 10 anos. E ainda está sendo estudado porque os danos psicológicos que isso causa, esse tipo de punição causa na psique e no desenvolvimento do ser humano, ainda está sendo estudado. Nós já sabemos que crianças que passam por alienação parental, que é um tipo de punição, elas vão se tornar crianças imaturas, egocêntricas, com baixo nível de frustração, ou seja, se frustrando muito fácil, vão se tornar muito mais agressivas nas suas relações amorosas quando adulto e assim vai. Uma pergunta que fizeram aqui: ensinar através de esquemas de reforço positivo é muito mais trabalhoso, né? Sim, ensinar a partir de esquemas de reforço positivo dá muito mais trabalho, porque você tem que construir reforçadores constantes e precisa entender o repertório motivacional da sua clientela. Se você não entender o repertório motivacional da sua clientela, você vai construir reforçadores que vão servir apenas como oba-oba e não vai estar modificando o comportamento. Vou dar exemplo no ambiente corporativo, que alguns psicólogos que chegam lá despreparados, tadinhos, e querem praticar clínica dentro das organizações, aí chega lá, quer fazer confraternização do aniversariante final do mês, quer fazer os dias comemorativos do mês, ou seja, geram um monte de motivadores instantâneos festivos que não estimula a produtividade. Apenas gera um desligamento momentâneo do ambiente de trabalho, uma interação que pode até ser desgastante para a produtividade. Dá mais trabalho ensinar do que punir? Com certeza. Punir é muito mais rápido, tá bom? Ilusoriamente, parece que o resultado da aprendizagem é mais eficaz e duradouro, somente parece. Como eu falei, quando você pune e não pune o motivador daquele comportamento, não resolve, o comportamento vai se repetir. Pode não ser do mesmo modo, tá bom? Mas com outra roupagem, tá bom? A pergunta que me fizeram aqui é se reforçador positivo funciona também com pessoas que têm algum transtorno mental, tal como esquizofrenia. Muito mais ainda para essas pessoas. As pessoas que sofrem algum transtorno mental, seja ele esquizofrenia, transtorno borderline, algum transtorno somatoforme, qualquer transtorno mental que leva ele a uma desadaptação momentânea, que precisa ser controlado com medicamento, a melhor forma de levar a aprendizagem é o reforço positivo, porque o controle sintomático comportamental dessas pessoas só está ocorrendo por conta da medicação. Ela precisa ir para uma terapia para mudar todo o seu ramo de significação e ressignificar a sua história e tentar controlar, né, essa patologia. A punição e o reforço negativo vão levar a estressores muito grandes que pode levar a crises em cima dentro desses transtornos que essa pessoa sofre. Então a melhor forma de ensinar, né, de interagir com qualquer pessoa que tenha transtorno mental, ainda mais um transtorno mental com a gravidade da esquizofrenia, é a partir dos reforçadores positivos. Tá bom? A punição ela é muito pouco eficaz para quem sofre transtorno mental. No caso do jogador que mordeu a orelha do outro jogador, entra nessa questão, o Soares. Muito boa a pergunta. A questão da mordida, né, durante um processo de jogo e tudo, todos os envolvidos, os atletas ali, quem já praticou esporte sabe muito bem, a adrenalina ela gera um mecanismo mental muito peculiar, a qual gera comportamentos intempestivo e impulsivo. Então, naquele momento ali que ele mordeu, foi um comportamento em resposta a uma percepção que ele tinha da jogada, a uma frustração que ele teve em relação ao seu desempenho. Uma série de fatores motivacionais levou ele a ter esse comportamento. Se a punição não ocorrer de imediato, ou seja, ali na questão de ser expulso e depois de ser punido pela Confederação Nacional de Esporte, assim, se não ocorrer, ele vai repetir esse comportamento. Exemplo de jogadores que têm a tendência comportamental maquiavélica de
cometer muitos pênaltis. Se ele não sofrer sanção dentro do campo e fora dali, esse repertório comportamental vai se repetir. Uma criança na escola sendo colocada em destaque não frustra as outras que se esforçam e não conseguem? Evelyn, a questão do reforço positivo, né, gerar um teatro social, é muito complicado, porque ela funciona em alguns ambientes, no ambiente adulto, corporativo, e mesmo assim funciona de uma forma muito adequada, ou seja, eu tenho que colocar o funcionário do mês em destaque, mas eu não posso expor os outros. Então, se eu tenho 100 funcionários, eu posso fazer um ranking de 3 a 5 pessoas. Agora, se eu só tenho 5 funcionários, eu coloco um ranking dos 5, né, e mostro lá, ó, esse aqui foi o pior funcionário e esse foi o melhor, eu estou expondo o outro a um vexame social. Tá bom? Então tem as condições necessárias, isso cabe até questão de assédio moral, né, disposição social inadequada. Agora, no ambiente infantil, a questão do ranking é muito inadequado, esse teatro social do esforço positivo, do reforço positivo, gera uma frustração muito grande na criança. O ideal, sim, que exista essa competitividade dentro da escola, porque a escola não dá para ser a escola libertária, a qual não tem uma perspectiva de competição dentro dela, que é só um ensino colaborativo. Calma aí, nós estamos preparando essa criança para viver em qual mundo? Tá bom? Na Alice, no País das Maravilhas, não, ele vai viver num ambiente capitalista, onde tem competição sim. Então o reforço positivo vai prepará-lo ele para isso, só que eu devo fazer de forma adequada. O que é isso? Eu devo então premiar quem teve o melhor desempenho, ok, mas devo fazer com que os outros percebam que eles não estão inadequados, que eles estão no caminho certo. Então eu devo criar reforçadores secundários para esses também. Agora, qual que é o problema quando você cria o reforço positivo? Que eu não falei lá, tanto faz no ambiente escolar, como no ambiente corporativo, eu não falei anteriormente. Você tem pessoas que têm facilidade de performance, tem pessoas que têm uma competência ímpar, têm um feeling muito bom em alguns ambientes corporativos, para alguns negócios, e estão acima da média. Então, no ambiente corporativo, você vai ter, quando você coloca premiações por produtividade, você vai ter aquele ranqueador constante, que é o indivíduo que vai sempre conseguir alcançar metas e os outros não. Porque ele cria estratégias, né? Vamos pegar aqui os vendedores da Ambev, eu vou colocar porque é um cliente meu, eu posso falar e não vou falar mal. Mas os vendedores da Ambev, poder alcançar a premiação e a produtividade, eles chegam a vender para a sua família. Não interessa. Você não bebe essa cerveja? Você vai beber agora, eu vou te prender a preço de custo, porque eu preciso alcançar a minha meta. Falta 100 caixinhas aqui. O que é 100 caixinhas? Nossa amizade não vale? Tá bom? E ele alcança a meta. Entendeu? Então esses indivíduos que são ranqueadores, ou seja, que alcançam as metas, o reforço positivo proposto com muita facilidade, ele tende a criar então uma aversão no grupo. Eu devo então ficar atento a esse detalhe, tanto na escola como no ambiente corporativo. Quando o reforçador está servindo apenas para um grupo de pessoas ou até mesmo para um indivíduo só, eu preciso readequar esse reforçador, preciso replanejar ele. Eu passei por isso várias vezes em alguns ambientes corporativos. Teve grupos de trabalho que eu propus, então, quem alcançasse a meta de 100 avaliações com permanência de 3 meses e tal, ia ganhar um salário a mais a cada 3 meses. Aí somente uma pessoa no ano alcançou isso. As outras, eu estava na época com 60 consultores, os outros não alcançaram. E o que estava acontecendo? Simples, ele com a sua empatia, com o seu contato profissional, conseguia reverter e trabalhava até como consultor dentro da empresa para os funcionários ficar lá dentro. Entendeu? O que era bom, porque dava tempo do indivíduo apresentar a sua produtividade. Então tem que ter cuidado com isso. É importante aprender a manipular o contexto para não eliciar tais comportamentos e também trabalhar a consequência da resposta, visto que muitas vezes estão reforçando o comportamento. Sim, concordo, Felipe. Meu estimado aluno aí, futuro parceiro profissional. Eu preciso entender a questão do contexto ambiental, onde esse comportamento a qual eu quero punir ou reforçar está ocorrendo, para compreender a construção comportamental, o que na psicanálise nós chamamos de nexo causal, e assim trabalhar a consequência dessa resposta. Exato.
Muitas mães acham que estão punindo o comportamento da criança com uma surra, mas na verdade, para a criança pode ser um reforçador, porque às vezes o único momento em que a criança tem atenção, maravilhoso, Felipe, muito bem colocado, viu? Com esse momento que a gente vive social, em que todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que alcançar sua melhora patrimonial, todo mundo tem que concorrer com o vizinho, todo mundo tem que ser melhor, a família ficou em segundo plano. E a atenção afetiva com os filhos ficou secundário. Então, muitas vezes, o comportamento que a mãe está punindo o filho com uma surra ou com um castigo, às vezes, para o filho é o único momento em que a mãe está só com ele, em que a mãe vira para ele e dá atenção para ele. E isso daí nós podemos chamar também de PI, um problema identificado na dinâmica intrafamiliar. Porém, isso ocorre demais. Eu sempre digo, nas minhas perícias, principalmente de cunho familiar, que eu não gosto, eu sempre digo que eu não gosto, infelizmente chega muito para mim, porque as pessoas percebem que mesmo não gostando, eu atuo afinco nisso. Por quê? Nas perícias familiares, a criança se torna arma vingativa da não realização afetiva daquele conjunto, daquele afeto que deveria ter existido e por algum momento se rompeu por algum motivo, e aí não deve se buscar culpado. Todavia, as famílias, né, nas varas de família, quando tem disputa de filhos, eles tomam o filho como uma arma de vingança contra o outro. E eu vejo muito isso ocorrer. Eu sempre digo, e por que eu dei esse exemplo? Porque eu sempre digo para os pais, no momento da mediação, em que com o filho não importa o tempo que você passa, a quantidade, o volume, importa a qualidade do tempo que você passa. Tá bom, a mãe passa com o filho de segunda a sexta, mas quando ela vê o filho, ela só vê depois que ela chega do trabalho, das 6 às 10 horas, a hora que o menino vai dormir. Em vez de interagir com as crianças, ela fica na internet, fica no jogo, fica na novela, e não interage com o filho. Nessa realidade, esse filho ele vai se comportar de modo inadequado para ser punido, para poder ter a atenção da criança. Esse é um dos exemplos que eu estou dando. Entendeu? Então, a punição, às vezes, sim, é uma forma de comportamento da criança para chamar a atenção. Os tipos de estímulos podem ser melhor aplicados dependendo da fase de desenvolvimento do ser, idades diferentes. Bem, aí você está, na sua pergunta, Ellen, você está misturando duas teorias. A teoria psicanalista, ou a teoria piagetiana, ou a teoria vygotsiana, que são teorias que envolvem desenvolvimento humano, com teoria de reforçadores e punição. São teorias de epistemologias diferentes, em que servem para justificar, né, e dar embasamento teórico a alguns repertórios comportamentais que você pode querer explicar, porém uma não explica a outra tão bem como eu não vou conseguir formular essa resposta sua, porque seria uma mistura teórica implausível, que não se permite a comprovação dela na empiria. Entendeu? Então eu posso dizer que você tem formas de modelar o comportamento diferente para fases diferentes. Eu não vou modelar o comportamento do meu filho de 4 anos da mesma forma que eu vou modelar o comportamento de um funcionário de 30. E esse funcionário de 30 também não vai ser modelado, reforçado e punido da mesma forma que um de 60. Entendeu? Então, quando o filho não faz o que a mãe quer, é melhor ela aplicar um reforçador positivo, falar tudo de bem, né, que poderia ser melhor do que bater e punir. Sim, com certeza. Isso não resta dúvida, Elaine. A melhor forma, então, é o reforçador positivo. Tanto que vou tirar do exemplo do filho para mostrar o exemplo corporativo, que isso fica mais visível, vocês que são funcionários, vocês que são gestores. Quando eu vou punir um funcionário, é muito melhor do que apenas punir ele, é chamar ele, mostrar, você fez muito bem isso, você fez muito bem aquilo, você é muito bom nisso, todavia, neste quesito aqui, você deixou a desejar, deixando em risco a vida dos seus companheiros, deixando em risco a sua vida, deixando em risco a empresa, a imagem da empresa, e você vai ser punido por isso. Mas não leve a sua realidade organizacional apenas pela punição.
Entendeu? Então, na hora que eu crio um contexto e ele consegue compreender que para a empresa ele não é só o que ele está sendo punido, mas ele é muito mais do que isso, eu corto a perspectiva da rádio peão. Entendeu? Eu justifico. A explicação do morte assopra, não seria isso. Eu preciso, quando eu só puno um funcionário, eu crio uma perspectiva de rádio peão e uma distorção do motivo da punição. E eu preciso que esse funcionário, ainda mais que esse funcionário é necessário e ele é bom, eu quero que ele fique. Então eu preciso que ele entenda que o repertório comportamental dele para mim interessa, todavia uma parte do comportamento dele está inadequado. E na questão do filho, é sempre melhor tentar trabalhar com reforçadores positivos. Eu tive um fato recentemente que meus 2 filhos são pequenos, vai completar 2 e o outro vai completar 4, e o mais velho empurrou a maninha porque ela estava brincando com um brinquedo que ele não queria que ela brincasse, sobre um móvel aqui do apartamento, ela cortou o supercílio. Eu fiquei sem saber o que fazer, não sabia se eu batia, punia, porque pai a gente não tem uma escola, a gente vai aprendendo na experiência, por mais que a gente saiba a teoria. E pensei em bater nele, não. Peguei ele, coloquei ele do lado, sentado, limpei o ferimento da lana, mostrei para ele, tá vendo o que você fez com a sua irmã? Sua irmã gosta de você. Ela quer brincar com você, só que quando você faz isso, porque você estava nervoso, fiz toda uma explicação da situação, em vez de apenas punir ele, tá bom? Então isso serve como reforçador positivo. Tem alguma pergunta que eu deixei a desejar, que eu não respondi? Alguma curiosidade sobre a questão de reforçadores positivos e negativos e punição? Me perguntaram anteriormente, lembrei aqui que já passou a pergunta, quem fez, por favor. Perguntaram por que é por isso que as penitenciárias estão lotadas, é por isso que nosso sistema prisional não funciona. Sim, uma das explicações é porque a punição é aplicada de forma errada. O espaçamento temporal é muito grande. Entenda que se só aplicar a punição funcionasse para modelar o comportamento, as nossas penitenciárias seriam as melhores do mundo como escola. Por quê? Quem já foi dentro de uma penitenciária, eu já fui na de Aparecida, na Papuda, na penitenciária feminina de Santa Maria, na masculina, em várias, tá bom? Em várias. Em todas, com exceção da Papuda, mas me disseram recentemente que está igual, tem superlotação. Eu fui em penitenciária que as pessoas dormiam por revezamento. Ou seja, tinha 30 pessoas numa cela que cabe 4. Então, uma pessoa dormia um pouco e depois ficava em pé, a outra dormia, né? Onde eles faziam a sua higiene pessoal era coletivo e muito sujo, odor, rato passando em cima, os alimentos que eles ingerem são de péssima qualidade, a maior parte doada, já vencido pelos grandes supermercados, tá bom? E supermercado não doa para a penitenciária por bondade, não, eles doam porque pode descontar no imposto de renda. Então, a forma que é feita o aprisionamento das pessoas, o cerceamento de liberdade nas penitenciárias é errado, porque tem um custo muito alto para nós, que estamos de fora, e a gente que paga isso. Hoje, eu não sei o número fechado, mas cada detento, dependendo do tipo penitenciário, ele custa mais de R$4.000 para cada um, né, que você mantém lá, enquanto um indivíduo uma criança que você mantém na escola integral pública, você está gastando R$148 com ele. Tá bom? Então a discrepância é muito grande para a eficácia. Aí beleza, o indivíduo vai preso. Chega lá, ele passa por essa situação insalubre. Mas ele vai preso de imediato ao ato dele. Se você pegar o percentual de pessoa que é preso em flagrante, hoje não chega a 10% no Brasil. Um dado para vocês. Eu tenho estagiários nas delegacias, principalmente da mulher, da infância e adolescência, e já tenho estagiário, trabalho com essa área desde 2007, então já faz um tempinho, e essa estatística chega para nós e eu fico assustado. 10% só que é preso em flagrante, então a maior parte, 90%, tem o deslocamento temporal da punição. O que acontece? Então, se tem esse deslocamento temporal, ele é preso depois de muito tempo que fez o ato ilícito. Chegando nesse ambiente insalubre, ele não consegue associar ou já criou um repertório fantasioso que justifique, né, o seu ato. E chegando lá,
ele não paga necessariamente as despesas dele. Muito pelo contrário, a sociedade paga para ele. Então você pega alguém que matou uma pessoa ou assaltou, não foi preso, e hoje está como morador de rua. Se ele for preso, vai ser um favor para ele. Entendeu? Mesmo sendo insalubre. Mas pior do que isso. Hoje, se você tem um detento que ele é arrimo de família e tem filhos, ele tem, né, a bolsa detento, né? Nós chamamos esse nome fictício porque é um absurdo. Então a forma de encarceramento feita no nosso país é errônea. Conhecendo outros países e outras perspectivas de encarceramento, né, a qual o preso é obrigado a pagar por todo o seu custeio ali, e cria nele uma perspectiva não só de punição, mas de construção de ser humano, então ressocializa realmente. Entendeu? A proposta do Sérgio Moro, né, de fazer essa troca a qual os detentos vão ter que pagar pela sua estadia lá é perfeita, é esse o caminho, tá bom? Só que antes disso também eu devo ter uma imediaticidade então, desse processo punitivo. Essa quantidade de recursos que a justiça tem no Brasil é impossível a pessoa se culpabilizar. Eu desviei então 1 milhão, tá bom? Descobriram isso esse ano, aconteceu em 2012, e aí eu vou responder a processo, eu vou chegar à terceira instância lá para 2030. E aí eu já gastei o dinheiro todo, já consumi, já vivenciei todo o prazer e já estou velho, então a morte que me espere não me interessa, ainda mais se eu não tiver filho. Se eu tiver filho, eu ainda me preocupo com prolongamento filogênico. Entendeu? A dinâmica da punição prisional no Brasil, ela está muito distorcida. Psicologicamente, ela não vai funcionar. Aí, pior do que isso, fiquei lá, então, 3, 5 anos, vou para o sistema semiaberto, aí eu vou, então, arranjo um emprego. Eu fui preso por tráfico, era aviãozinho do tráfico na Rocinha. Ganhava 5 mil para fazer, então, só viver em festinha e levar, né, droga do fornecedor para o distribuidor. 5 mil conto para isso. Trabalhava 2, 3 horas, ainda estava nos ambientes mais prazerosos do mundo. Aí sai, semi-aberto, me arranja um emprego no McDonald's, tá bom? Para poder trabalhar de segunda a sábado, 6 por 1, né, para servir todas as pessoas com a melhor cara de felicidade, né? E receber um salário de R$ 998. Você acha que o indivíduo, depois de ser punido, vivenciando a realidade de prazer, justificado já o seu ato fantasiosamente para si mesmo, culpabilizando o sistema, não ele, tá bom? Terceirizando culpa. Você acha que o indivíduo vai ficar no McDonald's atendendo, feliz da vida, que não vai voltar para o tráfico? Isso é ilusão, tá bom? Posso falar de cada 100 mil, um é ressocializado, né? Os outros 99.999 vão voltar para o tráfico, porque lá ele ganha mais, tem mais liberdade, muito mais prazer, as condições de trabalho são muito melhores, ele vivencia uma realidade social a qual ele não é possível com um salário, tá bom, de atendente do McDonald's, e a ascensão social dele é muito maior. Ah, mas ele vive menos. Bem, que ele viva então 10, 15 anos, mas ele vai viver uma vida a qual na realidade de trabalhador operário não seria possível para ele. Isso ele tem consciência. Então o sistema punitivo nosso está fadado ao fracasso da forma que está. Levando para o lado clínico, o excesso de reforço negativo pode gerar o que no indivíduo? Bem, depende. Depende de quê? De uma série de variáveis, tá bom? Depende do perfil psicológico desse indivíduo, depende da saturação fisiológica frente ao reforço negativo. Exemplo, já viu aquelas crianças que apanham demais da mãe? E o menino parece a incorporação do demônio na terra? Parece que a surra não adianta. Por quê? Simples. O nosso corpo tem uma saturação fisiológica. Se eu levo 2 chineladas na bunda, essas 2 chineladas na bunda vão ser absorvidas e vão criar uma saturação fisiológica para essa dor depois de 2, 3, 5 vezes que eu apanhei. Minha mãe vai precisar aumentar isso. E ela vai aumentando a intensidade da surra, mas ela não trabalha o motivo da punição. Entendeu? Então as pessoas vão perceber, nossa, mas esse menino, você bate mais nesse menino, mas e aí? Ele não comporta mesmo assim?
Não comporta, porque não é só a punição que vai resolver, vai levar à aprendizagem. E essa punição deve estar tendo um papel na vida dessa criança, tal como a gente colocou anteriormente. Aí eu entendo que atrás da sua pergunta deve estar ali o fundo. Será que eu punir demais vai levar a traumas do meu filho ou da pessoa que está sendo punida? Sim, se a intensidade dessa punição for muito grande, se aproximando à morte ou a um cerceamento exagerado, pode levar a trauma, sim. Exemplo, meu filho está muito atentado, eu pego, eu amarro ele no baú, prendo ele lá e deixo ele lá, né? Por tanto tempo. Isso pode gerar fobia, pode gerar uma série de coisas. Então, tem várias variáveis aí que para poder responder essa pergunta. Eu preciso que você contextualize ela melhor. Mas, professor, por esses motivos que a cadeia tem, não seria algo deles pensarem, é horrível, uma calamidade, então não quero mais voltar. Não. Infelizmente, o querer não mais voltar é muito mais de enfrentar a justiça e querer a morte do que voltar para lá. Isso é uma fala comum de todos que estão saindo. Eu prefiro morrer do que voltar para esse ambiente. Mas aí, por conta da questão insalubre, gera um não desejo de voltar. Isso é fato. Só que não gera mudança de comportamento. Por quê? Porque ele ficou lá devaneio, tá bom? Ficou lá muito mais como uma escola do crime, essa é a verdade. Pessoas que entram lá com pequenos delitos saem especializadas em assaltar o Banco Central. Entendeu? Alessandra, no metodológico, é apenas estímulo e resposta. Já no radical, estuda-se consequência, tendo a tríplice contingência e principalmente estudo dos comportamentos privados. Ok, ótimo. Respondeu já uma pergunta. Obrigado, Felipe. Conheço um presídio que foi o primeiro a ser condenado, conheço um presidiário, né, que foi o primeiro a ser condenado no Brasil e a pagar pelo gasto que o INSS tem com a pensão do filho. Ótimo. Seria o ideal, eles têm que se responsabilizar. Quando você vê nos filmes americanos os detentos, né, construindo estrada, quebrando pedras nas minas, não é fictício essa punição. Ela existe e funciona, e isso funciona como uma forma de trabalho, a qual, né, há tantos dias trabalhado, cai tantos dias de detenção, e assim vai. No Brasil tem. Só que a realidade de trabalho é uma realidade distorcida, a qual empresas usam o trabalho dos detentos. Vou citar exemplo aqui, né, de fabricação de bolas de esporte, não vou falar da marca, tá bom? São detentos que constroem, aí a empresa paga um salário simbólico, muito mais para o Estado do que para o detento vai uma minoria, e se torna um subtrabalho, a qual o detento não sabe a realidade do contexto organizacional que ele está inserido e não sabe de fato o valor do seu trabalho. E como está sendo construída essa punição. Isso se dá por gestação espontânea, quase, dentro das penitenciárias, e é uma minoria muito grande. Para você ter ideia, trabalho penitenciário no Brasil e produções fabris nos presídios não chega a 2%. Nesse caso, a punição é válida, sim. O custo de resposta para se chegar no reforço dinheiro no crime é muito menor do que na vida do trabalhador. Com certeza. O prazo a qual ele chega no resultado, no reforçador dinheiro, no mundo do crime é muito mais rápido, muito mais cedo. Então, a vida do trabalhador, ele se adequa e se aliena para aceitar as condições de trabalho postos e justificar mentalmente a partir de suas crenças religiosas, sociais, organizacionais, e assim consegue adaptar-se e suportar. Já o indivíduo que entra para o mundo ilícito, toda a ideologia corporativa do mundo ilícito, ela confronta a dinâmica capitalista, permitindo a ele uma ascensão muito rápida e uma apresentação de reforçadores constantes e intensos. Comportamento de vivência local na questão, no caso do menino do tráfico, né? Sim, o contexto a qual ele vivencia pode influenciar, sim, mas aí se você pegar esse exemplo, é apenas essa questão de vivência local, você vai dizer que todo mundo que vive no morro é traficante ou está a serviço do tráfico. Não.
tá bom? Não é. Somente o contexto não responde, então, à busca do ilícito. Pessoal, vou finalizar aqui. O YouTube já mandou um aviso aqui de 20 segundos. Agradeço a todos pela participação. Acredito que foi bem produtivo pelas indagações, tá bom? Espero que todos tenham gostado. Estaremos aí em outros momentos e outras aulas. Voltarei à noite, às 19 horas, né, com meus alunos, com a mesma temática.